Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Tá chegando o fim de ano, hora de pensar no ano que vem. Traçar metas para os colaboradores é bom ou ruim? Ana Maria Freitas, psicóloga, especialista em gestão, vem ajudar a gente. Essa época também é de mudanças nas granjas de perus, que se preparam para atender às compras de Natal. Jocasta Iasbeck, médica veterinária, conta os detalhes do manejo especial. Vamos começar então o nosso programa com muita informação para você. Vamos juntos, agora. A China importou 330 mil toneladas de carne suína em outubro, informam os dados da alfândega do país. São 80% a mais que outubro do ano passado. No acumulado desse ano, o crescimento é de 126% em relação aos 10 primeiros meses do ano passado. Ao mesmo tempo que compra mais, a China também investe na produção. Cresceu quase 27% na comparação entre outubro desse ano e de 2019. Vamos agora voltar os olhos aqui para o Brasil para acompanhar as informações do tempo. Então a Kelly Ávila já está aqui. Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Tudo bom, pessoal? Eu gostei muito da camisa. Gostou? Gostou do amarelo? Vim combinando hoje com o cenário também. A gente gosta de amarelo, inclusive, né? Eu gosto. É verdade, acho que eu gosto de cores alegres, né? Deixar o dia mais feliz. Vamos ver um pouquinho o sul do Brasil, Kelly, que é onde mais se preocupa, né? Exatamente. A gente tem acompanhado lá que está chovendo pouco, né? Os produtores ali, tanto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sofrendo bastante com a estiagem. A gente tem um pouquinho de chuva nos próximos dias? Tem, mas não é uma chuva muito volumosa e ela também não é muito regular. A gente pode observar no mapa aqui, nas imagens de satélite, que a gente não tem muitas nuvens passando pela região sul do país. Na realidade, as nuvens estão mais concentradas na região norte. Aí a gente avança e vai direto para a região sul. Olha aí, Pablo, aparece um pouquinho azul. Tem algumas pancadas de chuva, mas olha só, a pancada de chuva está mais na costa leste, né? Que não são áreas produtoras. Vai ter um pouquinho de chuva? Vai. Nessa área azul aqui mais escura, que pega o centro e mais o sul, mas são pancadas, tá? Como eu disse, também não é regular. Vai chover em algumas áreas, em outras não. Então, a gente não pode dizer que tem chuva regular. E olha só o Paraná continua com tempo firme, os produtores de lá também preocupados, as granjas também ali, principalmente na região de Toledo, fazendo bastante calor e sem chuva por lá. Aí a gente vê que em Santa Catarina também tem algumas pancadas, mas é mais na costa leste também, viu, Pablo? Então, sem previsão de chuva muito significativa. Aí a gente vai dar uma olhadinha para ver mais estendido, 2 de dezembro a 8 de dezembro. A gente vai ter aí no acumulado de 7 dias 50 milímetros de chuva. Pablo, a gente fala 50 milímetros, seria bom se esses 50 milímetros fossem 2 dias chovesse 50 milímetros, mas 50 milímetros em 7 dias é uma chuva bem esparsa, então não vai chover aí tão significativamente. Já é um alívio para os produtores ali para a região, né? A gente tem um pouco mais de chuva também em Santa Catarina e aí a boa notícia é que chega um pouquinho de chuva também ao Paraná, mas 50 milímetros em 7 dias. Pode chover 5 milímetros um dia, 4 no outro, 10. Então, somando a somatória, 50 milímetros já não é positivo, mas já ajuda um pouquinho. Aí a gente avança para ver o restante do país. Aonde vai chover um pouco mais? A gente vai ter um pouco mais de chuva ainda no Sudeste. Minas Gerais ali, também parte de São Paulo e Rio de Janeiro recebendo volumes bem positivos. A gente está mostrando isso desde outubro, né, Pablo? Que a gente tem mostrado que a região Sudeste recebendo mais chuva, né? E vai continuar aí recebendo também um pouco mais de chuva, principalmente em Minas Gerais. Os produtores lá bem satisfeitos. E também o sul de Mato Grosso do Sul também com volumes um pouquinho melhores, 50 milímetros. No restante do país, no máximo 30 milímetros também no período, como eu te disse, de uma semana. Então não é uma chuva assim tão significativa. Agora, Pablo, eu trouxe um mapa bem interessante para a gente dar uma olhada agora, que mostra a estiagem. Olha só, a gente vai ver agora algumas regiões em que não chove há vários dias. A gente começa pela região sul do país, aqui em amarelinho, combinando com a minha roupa aqui, olha só. 30 dias sem chuva. A gente tem municípios ali com quase 30 dias
sem nenhum tipo de chuva. Aqui na região, pegando Santa Catarina e Paraná, a gente tem até 10 dias, né? Vai pegando por aqui, o Sudeste está um pouco melhor. Mato Grosso do Sul aqui a gente também tem mais a oeste, aqui também até 30 dias. No restante do país está um pouco mais positivo. Norte de Minas Gerais a gente tem ali também, né? Apesar de ter chamando a atenção esse ponto aqui, que agora é da cor da minha camisa. Combinando com essa camisa. Mas como aqui sempre estava chovendo bem, e realmente, como você fala da chuva esparsa, como é que pode, justamente nessa região, 150 dias sem chuva? Minas Gerais é um estado muito grande, né, Pablo? Então chove, principalmente, mais na metade sul de Minas Gerais, é onde está chovendo mais, desde outubro que a gente está mostrando. Já o norte, que pega ali a região de Montes Claros, aquela região que já tem uma temperatura mais parecida com a Bahia, né? Com a Bahia, porque já fica mais próxima aqui da Bahia. Apesar de estar chovendo um pouquinho mais na Bahia, agora também, a gente está tendo um pouquinho mais de chuva, por conta do Laninha, a chuva chegou um pouquinho mais na Bahia, mas essa região norte aqui, a gente chega a ter cidades com 150 dias. O mesmo que acontece aqui no sertão nordestino, olha aqui também, 150 dias sem chuva. Na região centro-oeste, na região norte, está mais positivo, tirando lá o Pará, que a gente tem algumas cidades com menos chuva, de uma forma geral está chovendo um pouco mais, de forma mais regular. Não é uma chuva muito volumosa, mas um pouquinho mais regular na região norte e centro-oeste por enquanto também. Um Brasil muito grande e muito diferente. São contrastes, né? A gente pode observar isso e esse verão vai ser bem assim, a gente vai estar se aproximando aí dezembro, a gente vai trazer uma previsão especial aí para quando começar o verão, a gente vai observar que o verão vai ter bastante alterações aí. Legal então, Kelly. Tchau, Pablo. Tchau, a gente se vê. Agora vamos àquele nosso bate-papo das quinta-feiras e dessa vez é porque nessa época do ano é muito comum nas empresas gestores e colaboradores se unirem para traçar metas. Mas há quem diga que esses planos, cheios de prazos e às vezes até resultados impossíveis, na verdade mais atrapalham do que ajudam, porque tomam tempo, né? Cansam a equipe. Será que é assim? Como é que a gente pode lidar com isso, então, da melhor forma? Vamos conversar com a nossa consultora, a nossa amiga Ana Maria Freitas. Tudo bem, Pablo? Bom dia. Tudo bom? Bom Obrigado dia. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Pode sentar, fique à vontade. Ana, apesar dessa discussão que eu acabei de levantar aqui, não tem jeito. Metas estão em todas as empresas, não tem como fugir, né? Com certeza. E elas, na realidade, podem sim funcionar, né? Depende da maneira como a gente vai empregar isso. Exatamente, porque quando a gente está falando de meta, a gente está falando de um objetivo maior, né? Metas são o objetivo maior transformado em pequenas atitudes, pequenas ações, são as metas, né? Que você vai para chegar àquele objetivo. Então, assim, todo mundo conhece aquela frase, já viu por aí hoje, ainda mais com internet, redes sociais, não há ventos favoráveis para quem não sabe aonde quer ir, né? Se você não sabe que caminho você vai tomar. Então, assim, é super importante isso. O que dentro do que você falou, o que pode ter uma conotação é o seguinte, é tomar cuidado com engessar alguma meta, né? Certo. Porque você vai lá, planeja alguma coisa, tem um objetivo maior e define algumas ações, algumas metas que são esses objetivos intermediários. E aí acontece alguma coisa, a gente está sujeito, né, às variáveis do dia a dia. E aí a pessoa às vezes não sabe o que fazer, então precisa estar atento a isso. Não é uma coisa engessada, você fez uma meta, de repente tem uma mudança significativa como a gente teve agora. E a gente estava com planejamento para o ano de 2020, esperando que ia ser um ano, né, de retomada, de negócio e tal, e vem a pandemia. Então assim, a gente tinha objetivo para o ano, tinha metas para serem conseguidas ao longo do ano, e vem esta variável pandemia que, então assim, você tem que parar, repensar e rever. Então essa questão que você fala é isso, é ter flexibilidade para rever alguma coisa, não engessar e achar que aquilo, né, não tem como mudar. Então é isso, mas é importante, relevante com certeza, não só para as empresas, mas como para as pessoas físicas. Então quando a gente pega a metodologia de planejamento estratégico, que é um processo sistematizado, ele também pode ser usado para a tua vida pessoal. Para tua carreira, para tudo. Mas é legal, então, que, por exemplo, eu com os meus colaboradores, a gente tire um momento para pensar no ano que vem e traçar os planos para chegar no que a gente quer. Em geral, as empresas que são bem estruturadas, ela tem essa metodologia de fazer o planejamento estratégico, que às vezes é para 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Então, assim, existe um planejamento estratégico que pode ser, olha, vamos falar de 2020 a 2025, por 2 anos. Então, depende de cada organização, né?
Então, dentro desse planejamento maior, cada área, cada gestor vai fazer com a sua equipe. Bom, como é que eu faço, como é que é a minha contribuição para essa meta, esse objetivo maior da organização? E aí cada um vai traçar o seu. E essa, inclusive, oportunidade aí para o colaborador pode ser muito legal, porque é o momento que ele pode dizer onde ele quer chegar, né? Se está de acordo, tem a ver com o que a empresa está buscando, porque às vezes não tem, a empresa está no outro nível, você não é aquilo que você quer, e você fica sofrendo. Então, até para poder avaliar isso, quer dizer, então por isso passa para saber qual é a missão da empresa, qual é o seu posicionamento de mercado, quais são os seus valores, se está alinhado com o que você quer da vida também, porque é muito triste trabalhar num lugar que você não tem essa afinidade. É importante a gente saber, né? Você tem a ver com a empresa você está trabalhando, né? Porque tem gente que inclusive insiste, né, Ana Maria? Numa empresa sofre os dois lados, sofrido, né? Sim, não é bom para ninguém. Os dois lados, às vezes, reclamando ou até se alfinetando e tudo mais. E para quê, né? Procure por um outro lugar. Essa é a máxima da nossa geração, óbvio, né, Pablo, que às vezes a pessoa tem alguma necessidade financeira e ela tem que ficar naquele trabalho. Mas ela precisa entender qual é essa causa, por que ela está ali e se acalmar. Eu estou aqui porque eu preciso acabar a minha faculdade, eu não gosto do que eu faço, mas neste momento eu não quero mudar de trabalho. Então, sabe, fica mais serena, que é bom para todo mundo. Até isso é uma meta. Claro, né? Fica serena, você sabe que, exatamente, eu vou ficar nessa empresa só mais 1 ano, eu vou ficar mais 2 anos até acabar a faculdade. Então, assim, essa clareza, porque você acalma até o coração, né? Você fica um pouco mais tranquilo. É verdade. Né? Agora, eu tracei as metas para o ano que vem, né? Lá com a equipe, sabemos onde queremos chegar, como devemos fazer. E aí, o acompanhamento também, como é que ele deve ser feito? É super importante, porque são exatamente são alguns ganhos, se atinge alguns pequenos objetivos que são essas metas. Então a gente tem um objetivo maior para chegar aumentar o faturamento em 20% até o final do ano. Mas então assim, a cada mês eu vou lá chegar como é que se está indo bem, porque eu tenho que fazer ajuste da rota. De repente, se eu acelero o carro e vou embora sem olhar o que tem no caminho, então parar, analisar, ver se a gente está conseguindo atingir as metas intermediárias, digamos assim, que é essa parte intermediária do grande objetivo. Então, sabe, janeiro, fevereiro, março, como é que está acontecendo? Precisa fazer um ajuste, vamos conversar. Olha, experimentamos alguma forma de fazer, não deu certo, vamos experimentar outra. Então, você vai, durante o processo, você vai fazendo os ajustes necessários. E isso também, no caso, é importante, principalmente para o gestor, então, entender, né, que existem as variáveis e que, olha, nesse mês não deu certo aqui, por quê? A gente pode tentar diferente, então, né? Sempre conversar. Tem um plano B, né? Porque, assim, de repente a gente tentou um processo, não deu, vamos tentar outro. E o diálogo é sempre importante. Eu acho que diálogo é sempre importante em qualquer local e com uma equipe que você está fazendo um processo desse, então é fundamental. Agora, quando a meta, no caso, não é alcançada, aí daqui 1 ano... Aí também depende já do tipo da empresa, do estilo. Depende. E também até se você vai avaliar se realmente aquilo era possível. Não dá para cobrar do funcionário, do colaborador, que aquilo não foi cumprido, né? Exatamente. Você tem que fazer uma avaliação. Então, por isso que é importante fazer as avaliações de tempo em tempo, para não chegar do tipo, lá no final do ano, não conseguimos. E aí? Não dá para fazer ajuste mais, porque o ano acabou. Então, assim, por isso que é importante essas pequenas reuniões ao longo desse período que foi determinado para poder fazer essa ponderação. Estamos conseguindo, não conseguimos esse mês, mas então a gente tem uma meta mais audaciosa para o próximo mês. Fazer esse ajuste fino é super importante. Tá certo, então, legal. Então, meta é legal, é bom ter um plano com vários passos para você chegar lá, acompanhar esses passos, né, Ana Maria? E ser flexível e fazer juntos. 3 perguntas são importantes no planejamento estratégico ou no planejamento. Como é que você está, que é o cenário. Como é que onde você está? Onde eu está? E onde você quer chegar? Eu estou aqui no momento A, quero chegar no B, né? E como que eu vou fazer isso? O como é isso, são as ações que podem ser compartilhadas com a equipe. Quem é responsável pelo quê? E precisa dar nome realmente, né? Bom, então essa atitude, essa ação, quem vai ficar responsável é fulano, ciclano, então, ou é a equipe toda, isso é importante. Tá certo, muito legal o nosso papo, como sempre. Tá bom, como sempre. Até a próxima. Obrigada. E daqui a pouco vamos saber como estão as criações de perus, o que muda nessa época do ano de maior demanda pelo produto. Mas antes, tem gente mandando recado aqui para nós. Vamos ver?
Bom dia, eu sou Maurício Schobauer do município de Rio Negro. Sou integrado à Seara Alimentos Frangos de Corte da Lapa, Paraná. O agro não pode parar. Ligados e integrados voltam já! Desculpa, eu tô rindo, é porque eu acabei de falar pro pessoal aqui da equipe que eu tô morrendo da fome, mas daqui a pouco a gente vai almoçar. Vamos ver quem tá participando com a gente pelo Instagram com a hashtag Ligados e Integrados. Quero ver de onde vem hoje. É a Betânia Damaso. Tá aí, que granja bonita, bem tecnificada, hein, Betânia? Bom trabalho aí pra você, viu? E antigamente se ouvia muito sobre engordar o peru para o Natal. Olha só, eu estava falando de fome aqui, gente. Claro que agora pouca gente faz isso, né? Porque as granjas fazem todo o serviço, mas a função ainda existe e eu falo mais. Chegou a época de ver se os perus, enfim, estão bem gordinhos para o Natal. E nós fomos ver numa granja no Rio Grande do Sul para mostrar para você. O ciclo de produção de perus se caracteriza pela divisão em duas fases, iniciador e terminador. Na fase de terminação, a produção se divide em 3 produtos principais: fêmea leve, fêmea pesada e macho pesado. Assim como nas granjas de frangos, ambiência também é a palavra de ordem na produção de perus. Para o bom desempenho zootécnico do lote, os animais precisam se sentir à vontade durante toda a cadeia produtiva. A extensionista Alana Borella, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, visitou uma granja de perus e explicou para a gente como é realizado o manejo da ambiência durante as estações mais quentes do ano. O conforto térmico influencia no bom desenvolvimento dos animais, no ganho de peso e na rentabilidade do produtor. Bom dia! Nesse final de ano, então, na criação de perus, muitos pensam que está sendo feita a produção do peru natalino. Mas não, a produção do peru natalino ela ocorre basicamente o ano inteiro, de março a novembro. Ou seja, nesse final de ano, estamos nos preparando para a chegada do verão, pois o peru, por ser uma ave de ciclo longo e ser mais adepto ao inverno, ele requer muitos cuidados especiais nessa época de calor, para poder assim desempenhar todo o seu potencial genético e nos render bons resultados zootécnicos. Muitos pensam que na criação de perus, a produção do peru natalino ocorre no final do ano, mas não, basicamente ela ocorre o ano inteiro, de março a novembro. Ou seja, nessa época do ano, a nossa produção de perus natalinos já se encerrou e estamos nos preparando para a chegada do verão. Então, nesse final de ano, na criação de perus, estamos nos preparando para a chegada do verão, pois o peru, por ser uma ave de ciclo longo e estar mais adepto ao inverno, requer cuidados especiais nesse momento da chegada do calor. Então, precisamos nos preparar com toda a estrutura e todos os equipamentos para que possamos dar todas as condições de ambiência para essas aves, para que as mesmas possam expressar todo o seu potencial genético e nos render bons resultados zootécnicos. Para isso, necessitamos ter todos os equipamentos de ambiência em bom estado e aos integrados que ainda não têm, fazer a compra dos mesmos, que são eles: ventiladores, um para cada 65 metros, nebulizadores transversais e painel controlador, para que assim, quando que o produtor, o integrado, não consiga estar dentro do aviário, o painel controlador auxilie ele e ligue os equipamentos conforme a temperatura desejada. Um bom trabalho para vocês aí, então. Muito legal, hein? Vamos conversar mais sobre esse assunto com quem entende, sempre um especialista. E hoje é a Jocasta Yasbeck, que é médica veterinária sanitarista. Bom dia, Jocasta. Bom dia, Pablo. Bom dia, pessoal. Hein, Jocasta? Então a gente pode continuar falando que é importante engordar o peru para o Natal, essa época, e eles já estão bem gordinhos, não?
Sim, a nossa produção de peru para o Natal, especificamente, ela ocorre do período de abril até novembro. Tá certo. Então essa é uma época importante agora de trabalho na granja. Sim, é a época que o produtor precisa de ter mais cuidado, né, com a ambiência, manter a temperatura adequada, ter a ventilação corretamente, para a gente ter uma boa qualidade de carcaça e manter a pele íntegra. Tá certo. E aí, Jocasta, ali antes do abate, né, como é que é essa preparação? É como com os frangos? Precisa, por exemplo, de um jejum? Sim, a rotina segue a mesma, tem que fazer um jejum pré-abate e todos os cuidados, principalmente também na hora do carregamento, para a gente não arranhar a carcaça. Ah, todo o trabalho comum, então. E aí, Jocasta, quem é que recebe esses animais, hein? Porque se geralmente é mais nessa época do ano que ocorre só o abate, então também deve haver uma mudança até nos frigoríficos, não? O frigorífico ele é ajustado, né? Porque o peso desse peru é diferente do peso do restante que a gente produz durante o ano. Então tem que ter todo um ajuste na linha do frigorífico para atender a esse peso, que o peso varia entre 4 a 4,5 kg. Tá certo. E aí na granja, como é que fica, hein? Eles ficam com um espaço muito grande esperando por animais, não? A densidade ela é diferenciada, né, na hora do alojamento, quando comparado com o macho pesado e com a fêmea pesada, porque essa é o que a gente chama de fêmea LED. Então a densidade é um pouquinho maior, porém não muito, porque a gente precisa de pensar sempre na qualidade dessa carcaça, né, para evitar arranhaduras. Tá certo. Mas aí na granja agora existe uma época de vazio, uma preparação para um próximo lote, como é que funciona? Sim, a gente continua os manejos de vazio sanitário normalmente, né? A fermentação de cama, limpeza, desinfecção dos equipamentos, já preparando para os próximos lotes. E aí ele chega tão logo como se vê também em granja de frango de corte ou demora mais um pouco? Não, o intervalo varia na média de 30 a 40 dias, mais ou menos parecido com o frango de corte sim. Tá certo, então, bastante curioso, eu fiquei sobre o assunto, percebeu, né, Jocasta? Pois é, e aí, então, aí o trabalho vai começar tudo de novo, então, acredito que quase para o ano que vem. Sim, a partir de abril, a gente já começa a produzir para o Natal do ano que vem. Tá certo, então, muito legal. Então, realmente é um momento de correria para esse setor aí, né? Esse pequeno setor do nosso grande setor. Sim, aumenta bastante a demanda, né? A gente tem uma expectativa de atender 1,5 milhão de lares agora no final do ano. Ah, é um crescimento inclusive, não? Sim. Nossa, que legal. Legal, então, Jocasta, então você tem muito trabalho por aí, né? Não vou te atrapalhar mais. Sim, bastante. O que você vai fazer por essa semana por aí? Oi? O que você vai fazer essa semana por aí? Qual é a função? Essa semana? O áudio dela está um pouquinho ruim agora. A aplicação está cortando. O que você vai fazer essa semana por aí? Qual é a correria que vai ter? Conta pra gente. Eu estou confinada em casa. Ah, você vai ter uma semana mais tranquila em casa agora, então. Tranquila. Vai aproveitar e fazer um isolamentozinho, né? Que é sempre bom. A gente trabalha, mas também é bom ficar de olho na pandemia, né? E perceber se a gente está bem e tudo mais. Sim, todo mundo precisa se cuidar ainda. Então tá bom, querida. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. As mudanças, as adaptações, as evoluções da pecuária no nosso quadro Criar é Ciência. O morcego é uma ave? Você deve se lembrar que no começo da pandemia, o morcego foi assunto. Isso porque o novo coronavírus teria migrado desses animais para os seres humanos. O que muita gente não sabe é que o morcego não é uma ave, mas sim um mamífero de ordem Chiroptera. Os animais de ordem Chiroptera apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos, que se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando então asas. Por isso são diferentes das aves, que possuem penas suportadas por ossos. O morcego é o único mamífero com voo verdadeiro
E não é nenhum vilão, como alguns pensam. É importante lembrar que eles contribuem muito para a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, porque são predadores de insetos, inclusive pragas agrícolas, e também atuam como polinizadores, ou seja, espalham as sementes. Espero que tenham gostado desse programa. A gente fica por aqui, mas, é claro, se vê amanhã, 11h30 da manhã no Canal Rural e às 7 da manhã também no canal do Criador. E quer mais conteúdos? Também tem no nosso YouTube, canalrural.com.br/Ligados Integrados. Fique por aí então também, porque agronegócio, esse é o canal. A gente se vê. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.